Turma, vamos lá continuar nossa matéria sobre transitividade verbal. Hoje vamos falar sobre os verbos transitivos. Eu comecei aqui com aquela mesma imagem da outra videoaula, né? Os verbos, eles podem ser transitivos ou intransitivos. Eu falei com vocês que o in, né? Ele quer dizer não, ele não precisa de um complemento, né? O verbo transitivo, ele não pede pra gente esse complemento. Ele já passa pro leitor a informação. Pode haver um complemento, sim. Quando houver, sempre será uma adjunta adverbial. Os verbos transitivos, eles vão ser transitivos direto ou indireto. E falei com vocês que ainda nós temos os verbos, né, bitransitivos, que eles são ao mesmo tempo transitivos diretos e indiretos. Mas hoje nós veremos só os verbos transitivos diretos e indiretos. Os verbos transitivos são aqueles que em que a ação transita. Eu falei com vocês que lembra de trânsito, né? O que movimenta. Ele transita, passa do verbo para outro elemento. Trata-se do complemento direto que liga-se ao predicado sem preposição. Isso aqui é importante, olha. Por que eu falo transitivo direto? Porque ele vai direto do verbo para o complemento dele, sem preposição. E do complemento direto, que liga ao predicado com preposição. O verbo transitivo é o verbo que não se constitui por si só. Ele precisa de um complemento, ao contrário do intransitivo. In não precisa de complemento. Transitivo, ele precisa de um complemento. Caso contrário, não possui sentido pleno. Vamos para os exemplos, vai ficar mais fácil esse nosso entendimento. Eu preciso de um lápis. Quando eu falo eu preciso, gente, eu preciso de quê, professora? Ana Clara precisa de quê? Larissa precisa, ela precisa de quê, professora? Então, eu preciso de. Eu preciso de quê? Eu preciso de um lápis. Então, quando eu falo o verbo precisar, para eu falar aqui, ó, um lápis, eu tenho essa preposição. Esse complemento aqui, um lápis, ele está ligado ao verbo, né? Através da preposição de. Por isso que ele é um verbo transitivo indireto. Ou seja, do verbo precisar para esse complemento aqui, ó, de que eu preciso um lápis, eu tenho aqui, ligando esses dois elementos, uma preposição. Então, quem precisa, precisa de. Quem gosta, gosta de. Quem necessita, necessita de. Quem obedece, obedece a. Então, esses verbos, eles necessitam aqui de uma preposição, né? Para ter aqui, para usar, né? No seu complemento. Seguindo. Os verbos transitivos agora nós vamos ver do direto. São aqueles que sozinhos não são capazes de formar o predicado, exigindo por isso um complemento. Ele trouxe o livro. Quem traz algo, né? Traz alguma coisa. Esse o aqui não é uma preposição, é um artigo. Então ele trouxe o que. Ele não trouxe de que, ele trouxe o que. Então ele trouxe o livro. Esse verbo aqui, ele é um VTD, verbo transitivo direto. Os alunos fizeram a lição. Quem faz algo, né? Faz alguma coisa. Então, o verbo fazer, ele é um verbo transitivo. E ele é um transitivo direto, por quê? Quem faz algo, não faz de algo, né? Ele faz algo. Esse verbo, para chegar aqui ao meu complemento, a lição, eu não tenho aqui, ó, ligando esses dois elementos, uma preposição, o de, o para, o com. Eu já vou direto no elemento, né? Aqui que eu chamo de objeto direto. Meu namorado comprou. Quem compra, compra de algo ou compra algo? Ele compra algo. Então, se eu compro algo, o verbo para chegar aqui, né, para transitar para o seu complemento, ele não tem aqui uma preposição ligando esses dois.
Então, o verbo é transitivo direto, é um VTD. E esse complemento aqui é um objeto direto, porque do verbo para o meu complemento um carro, eu não tenho aqui, ó, né, ligando estes dois, uma preposição. Então, concluindo, os verbos transitivos diretos, né, os VTDs, né, verbo transitivo direto, são completados por objetos diretos. Isso significa que não exigem preposição para o estabelecimento da relação de regência. Veja este exemplo. Comprei, né, uma blusa nova. O verbo comprei, né, do verbo comprar, ele é um verbo transitivo direto. Quem compra, compra algo e não compra de algo. Então, aqui, ó, do comprar, né? Para o que eu comprei, para o meu complemento, eu não tenho aqui, ligando esses dois elementos, uma preposição. Então, o complemento do verbo comprar, uma blusa nova. Esse complemento aqui, ó, uma blusa nova, é chamado de objeto direto. Então, se eu tenho o verbo VTD, verbo transitivo direto, olha bem, direto, o meu objeto vai ser direto. Juliana lavou a louça. Júlia lavou a louça. Quem lava, lava algo. Que olha, para unir, é o verbo ao seu complemento, eu não tenho aqui uma preposição. Né? Quem lava, lava algo. Não lava aqui de algo, com algo para algo. Então, o verbo lavar é um VTD, ou seja, um verbo transitivo direto. O complemento do verbo lavar, a louça, é um objeto direto. Os verbos transitivos indiretos. Eu não vou falar eu gosto natação. Olha a diferença. Aqui está, né, a diferença do transitivo direto para o transitivo indireto. Quem gosta, gosta de. Aqui nós temos uma preposição. Eu gosto de natação. Então, se eu gosto de, para unir o verbo ao seu complemento, eu tenho aqui a preposição de. Tem um objeto indireto. Se é um objeto indireto, esse complemento todo aqui, ó, junto com a preposição, é um objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Assisto a todos os campeonatos. Quem assiste, assiste a algo, né? O verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Então, assisto a quê? Eu assisto a todos os campeonatos. Então, verbo VTI, verbo transitivo indireto, e a todos os campeonatos, né, que junto com a preposição, eu tenho um objeto indireto. Então, se o verbo é transitivo direto, o meu complemento é um objeto direto. Se o meu verbo é transitivo indireto, o meu complemento será um objeto indireto. Os verbos transitivos indiretos são completados por objetos indiretos. Isso significa que esses verbos exigem, né, tem que ter aqui uma preposição para o estabelecimento da relação de regência. Outros exemplos, necessitamos sua ajuda? Não. Necessitamos de sua ajuda. Para unir o verbo ao seu complemento, eu preciso aqui, ó, de uma preposição unindo necessitamos, né, sua ajuda. Necessitamos de. Quem necessita, necessita de algo e não necessita algo. Verbo necessitamos. Quem necessita, necessita de algo. De quê? De sua ajuda. Sujeito, nós, desinencial, porque eu sei que é o nós, né? Pela desinência aqui do necessitamos, mas não está explícito na oração, né? Está escondido, implícito. Então, o sujeito é desinencial. Tirei lá, né, o sujeito que não tem, o que sobrou. Necessitamos de sua ajuda é o predicado. O verbo necessitar é um VTI, verbo transitivo indireto. E o complemento verbal de sua ajuda, a preposição entra. É um objeto indireto. Então, se o verbo é verbo transitivo indireto, o seu complemento é um objeto indireto. Simpatizo com aquela menina. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Eu não simpatizo alguém, eu simpatizo com.
Então, olha bem aqui, eu também preciso, né? Esse verbo exige a preposição. Então, quem simpatiza, simpatiza com alguém. O sujeito também desinencial, né? Eu simpatizo, ele não está escrito aqui, né? Não está explícito na oração. O predicado, simpatizamos com aquela menina. O verbo simpatizar, ele é um VTI, verbo transitivo indireto. Por quê? Aqui eu tenho a preposição. Complemento verbal. Eu tirei o verbo que está completando o verbo com aquela menina. Então, aqui eu tenho preposição com, então o objeto é indireto. Verbo transitivo indireto, complemento, um objeto indireto. Tranquilo, gente? Acho que deu para entender, né? Mas, qualquer dúvida, é só falar comigo lá na nossa próxima live para que possamos esclarecê-las. E no mais, beijos, até a próxima.